Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, latire. Olá, seja bem-vindo ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O Terceiro Milênio traz um tema por demais interessante. Estaremos falando sobre sustentabilidade ambiental. O que tem em comum entre espiritismo e ecologia e como nós podemos contribuir, colaborar para a construção de um mundo sustentável. Para essa temática, aqui junto conosco, a nossa convidada, a nossa amiga, a professora, pedagoga e evangelizadora da infância e juventude, Pamela Araújo. Professora Pamela, que alegria, satisfação de receber o Terceiro Milênio, seja bem-vinda. Obrigada, alegria também de estar aqui de novo neste trabalho, né, que leva tantos essa mensagem espírita, tão oportuna, tão convidativa. Verdade. E hoje a gente traz um tema por demais interessante, um tema importante, que é sustentabilidade ambiental. Bem importante, né, Madeira? Inclusive foi bastante desafiante para mim, porque fez com que eu buscasse estudar, aprofundar e até mesmo a retomar. Pamela, como é que está esse tema e a tua vivência evangélica espírita, hein? Verdade. Então, Pamela, o que é sustentabilidade ambiental? Então, pensar sustentabilidade, né, Madeira? Na hora que eu comecei a ler sobre o tema, eu pensava, a gente já ouviu várias vezes os pais da gente dizendo, né? Quando sair de casa e te sustentar, então tu manda em ti. Sustentabilidade, sustentar, o que nos leva a pensar? A prover recursos que deem conta das nossas necessidades. Mas quando a gente pensa sustentabilidade ambiental, então a gente tem que pensar que é uma condição do quê? O que o planeta nos oferece, o que a Terra nos oferece, que nos dá condições de prover as nossas necessidades. Sustentabilidade ambiental, ele é um tema bastante oportuno, por quê? Porque hoje chega a hora, é urgente que a gente pense como é que a gente está utilizando os recursos naturais para as nossas necessidades presentes e como é que fica para as gerações futuras. Então é um tema bastante profundo, bastante urgente de pensarmos. Envolve preservação, envolve a conservação dos recursos naturais. Quando eu falar recursos naturais, é bom que a gente pense na água, no ar, no solo fértil, que nos dá condições a gente permanecer nesse espaço, que dá condições a gente perpetuar a nossa espécie na Terra. Às vezes a gente só vai dar valor quando a gente não tem esses recursos naturais. Exatamente, a gente já vive de certa forma um pouquinho das consequências desse nosso mau uso que a gente vai falar a seguir, né, Madeira? Claro. Professora Pamela, o que o espiritismo e a ecologia têm em comum? O que tem em comum essas duas vertentes, espiritismo e ecologia? Importante essa pergunta, e ela me remeteu na hora a uma obra que nós temos de um autor chamado André Trigueiro. Inclusive apareceu essa obra na novela das 8, essa novela que está passando, que o menino que está ajudando o vô na questão de plantação, o menino lia esse livro e eu pensei, nossa, olha o espiritismo na mídia, e fazendo o quê? Trazendo a questão da discussão da sustentabilidade ambiental. Então na obra do André Trigueiro, inclusive ele tem um canal nas redes sociais, ele traz essa relação de ecologia e espiritismo. O título da obra é Espiritismo e Ecologia. E aí tu me pergunta o que elas têm em comum. Ecologia, eco significa onde vivemos, a casa. Logia é estudo, então o estudo da casa. Enquanto a gente tem no espiritismo a ciência que nos ajuda a pensar as leis que regem, né, a vivência nessa casa. Então se a gente pensar, espiritismo e ecologia, elas nos revelam o que é a urgência da gente pensar com educação sobre esse lugar onde a gente vive, né? A urgência em favor da vida. Então já tem uma obra sobre esse tema e eu, quando venho falar, eu digo, óbvio que elas têm relação, né? Porque elas vão dar todo o suporte e aparato para quê? Para a gente pensar uma maneira de respeito à vida. Claro. E qual deve ser o papel dos pais perante aos filhos na questão da ecologia,
meio ambiente e da sustentabilidade do nosso planeta, qual deve ser o papel dos pais perante os filhos? Papel dos pais, né? Assunto que eu adoro falar enquanto educadora. Mas, Madeira, se a gente retomar uma frase de Gandhi, que ele dizia o seguinte: devemos ser a mudança que desejamos no mundo. Então a gente pensa que os pais vão ser o quê? O exemplo. Os pais têm que ser o exemplo da prática educativa de respeito à questão ambiental, né? Porque nada vai adiantar o filho na escola levantar a bandeira da preservação ao meio ambiente quando o pai vai buscá-lo, joga o lixo pela janela. Quando eu falo jogar o lixo pela janela, parece uma ação mínima. É uma ação mínima, mas já revela um pouco da nossa deseducação, né, Madeira? Então, os pais no Centro Espírita conversam sobre lei de preservação, lei de conservação, sobre as leis morais que regem todo esse cuidado com o nosso planeta, mas dentro dos seus lares eles não preconizam a ação. É urgente a nossa ação. Ação em quê, Pamela? Na função bem educativa. A gente vê muitas vezes os pais levando os filhos para lavar o carro na frente, mas a gente não vê os pais convidando os filhos para plantar uma árvore, para separar o lixo. Pamela, isso tudo é bobagem, imagina que diferença vai fazer. Sim, a longo prazo a gente já vive as consequências de não separar o lixo, de não cuidar dessa água. É verdade, Pamela, isso mesmo. Eu até me recordo uma frase do Chico Xavier. Ele se reportava a respeito da questão do mundo, e ele dizia, né, que nós devíamos se preocupar, principalmente os pais, né? Os pais se preocupavam mais em deixar o mundo melhor para os filhos, mas deveríamos sim deixar filhos melhores para o mundo, para a nossa sociedade. Principalmente essa questão da sustentabilidade ambiental. Com certeza. Porque as ações, né, as ações que os pais cultivam dentro do lar vão se refletir nas ações dos filhos. Então, gerações que não aprendem a respeitar a natureza, a usar da natureza com cuidado aquilo que necessitam. Mas adiante eu vou estar chamando um pouco a atenção, que me chamou também bastante as orelhas, né, sobre essa questão da gente consumir, da gente querer mais exacerbadamente. Então, a natureza, ela está dando sinais de que o que ela oferece a gente está esgotando. É verdade. Então, se numa família a gente aprende de que comprei lá um alimento, não vou saber utilizar aquele alimento, vou jogar fora, esqueço até de doar para alguém que precise, o que eu estou perpetuando? O esgotamento dos recursos, né, e desprezo deles. Então, eu não vou estar criando crianças, adultos educados para gerir, né, esses recursos todos. Então, é verdade, a gente tem que deixar filhos melhores. Então, a prática educativa ela é fundamental. Deixar filhos melhor para o planeta. Professora Pamela, se as pessoas fossem mais espiritualizadas, cuidariam melhor do meio ambiente? Sem dúvidas, né, Madeira? E aí eu fiquei pensando, todo dia quando a gente volta para nossa casa, a gente lava a louça porque vai reutilizar a louça, né? A gente arruma a cama porque a gente quer deitar numa cama organizada. A gente junta o lixo que a gente usou e descarta aquele lixo. Lavamos pratos e panelas e reutilizamos. E aí eu fico pensando, e por que com o planeta a gente não faz isso? Por que a gente não cuida desse planeta se a gente, com a ideia reencarnacionista, a gente sabe que vai voltar para cá? Vamos voltar. Por quê? Então, né, Madeira, tem a ver com convicção, tem a ver com convicção do que professamos. Nós, espíritos, a gente sabe que somos espíritos reencarnados e que, ora, estamos aqui e retornaremos. Muitos querem voltar para a Terra, mas que terra nós estamos deixando? A gente está esgotando todos os recursos, né? A gente já não tem mais a mesma água potável como é. A gente já percebe em outros lugares do mundo o esgotamento dessa água. E como é que a gente tá? Parece que a gente tá adormecido. Parece que eu vou lá escovar meu dente, deixo a torneira aberta e penso, não, falta d'água aqui perto de mim, não. Não, gente, isso é próximo, isso a gente precisa pensar porque é urgente. A gente já vive aqui pertinho pessoas que não têm água potável. Verdade. Né, Madeira? Teve um vídeo até, que eu sei que é uma pergunta que tu vai estar conversando comigo, tu vai fazer da questão da ação educativa com os jovens e com as crianças, mas na Liga Espírita desenvolvemos uma atividade que a gente mostrava um vídeo bastante chocante, mas nesse vídeo mostra o planeta, né, a vida das pessoas daqui 1000 anos e não tem água.
As pessoas passam um gel na pele porque a pele tá tão ressecada. As pessoas comem comidas, não é nem comida, são pastas. Então a gente pensa no hoje, sim, vamos pensar no hoje, mas o que a gente vai deixar, que planeta a gente quer reencontrar numa volta próxima, né? Verdade, Pamela. E aí eu te pergunto, os fenômenos climáticos que vêm acontecendo em nosso planeta, tais como a destruição da camada de ozônio, o efeito estufa, a extinção das espécies, as enchentes, os furacões, os tsunamis, entre outros, tem a ver com o abuso dos recursos naturais pelo homem? Tem a ver? Sim. Tem muito a ver, né, Madeira? A nossa imperícia, ela tá nos impelindo a sofrer as consequências de tudo isso que a gente vive. Tsunami, enchente. Por quê? Eu não tô aqui criticando a busca pelo conforto que a gente busca naturalmente através do trabalho. Eu quero alertar, e serviu como alerta para mim na minha ação educativa e na minha reforma íntima. O que acontece? O descompasso na nossa busca pelo excesso de trabalho, que vai nos oferecer excesso de desejos materiais, porque quando eu tenho mais dinheiro, eu já não me satisfaço mais com o meu celular. Eu quero um celular mais moderno. E quando eu quero um celular mais moderno, o que eu faço com o meu celular antigo? Boa pergunta. O que a gente faz às vezes, né, com aqueles celulares que a gente não está mais utilizando? E sabe o que acontece, Madeira? O excesso de trabalho gera o excesso de desejo, que gera o excesso de supérfluo, que gera o excesso de quê? De acúmulo de coisas e esgotamento. Porque para fazer um celular, tu já imaginou o que de recurso natural se utiliza? É verdade. Bem lembrado, porque há pessoas que nas suas gavetas lá tem 3, 4 celulares antigos lá. Exatamente. E não sabem muitas vezes o que vão fazer. Exatamente. E esses excessos que a gente comete, desse jeito que a gente está vivendo, a gente está esgotando o planeta, os recursos, estão as nossas falsas felicidades. Porque, o celular do Madeira é tudo, vai me fazer muito mais feliz. Vou lá eu trabalhar um pouco mais para adquirir aquele celular. O meu, de repente eu acho alguém para dar, mas não tô muito ligando, vou deixar ele lá na gaveta. Por quê? Porque pode falhar. Pode. E aí começa um acúmulo, né? Um supérfluo que não nos faz feliz. Eu tenho um carro. Não, mas eu vou comprar um outro carro. Porque aquele outro carro é mais bonito, economiza gasolina. O meu carro fica para minha esposa. Mas já deixo de utilizar um carro que levaria 2 pessoas para cada pessoa ir num carro. Aumenta o consumo de energia. De gasolina, né? De petróleo. A gente acaba poluindo mais o meio ambiente. O aquecimento global. O aquecimento global. E por aí vai. Parece que a gente não tem contribuição nenhuma nisso tudo que acontece. Temos muita contribuição. Estamos mergulhados até os cabelos. E a ética religiosa pode ajudar a preservar a natureza na questão da ética religiosa? Na verdade, sim, né, Madeira? Porque a ética religiosa, ela está calcada nas leis morais. E as leis morais, elas nos ensinam a gente ter equilíbrio, a gente ter educação ao lidar com as coisas. Mas o que acontece conosco? A gente tem essas leis morais na nossa consciência, mas nas nossas ações elas ainda não estão impressas, né, Madeira? Se a gente for ver lá no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso, a resposta é muito taxativa, destruindo o materialismo. Então, nas leis morais, a gente percebe que isso está muito claro, mas a gente ainda não consegue ter disciplina para nos reger e para nos, não é travar, porque eu gosto muito de fazer a distinção, e quando preparava o material eu pensava que eu não estou aqui preconizando, não vamos adquirir mais nada. A gente tem que pensar no que é necessário e o que é supérfluo. Certo. Né? Então, e tem muito a ver o que o ambiente hoje está sofrendo, esse aquecimento, a falta d'água, a falta de recursos. Se a gente for no supermercado, a gente encontra muitos alimentos com aquele símbolo T, uma tarja amarela no fundo, ele é triangular. Então, quer dizer, nem o solo mais está dando conta de alimentar todos nós, que a gente já está precisando fazer sementes produzidas, né, em laboratório para que alimente todas as bocas, enquanto no Livro dos Espíritos deixa bem claro que a natureza, ela provê todas as condições. Nós estamos esgotando. O homem é o culpado de tudo isso, né, do ser humano. É a nossa falta de educação. É a falta de educação. Então até o planeta está nos convidando. Aliado o nosso egoísmo. Exatamente. Né? Chaga da humanidade, o nosso egoísmo. A gente pensa muito em nós, o nosso umbigo, esquecemos que temos pessoas ao nosso
nosso redor. E ainda se do nosso supérfluo a gente alimentasse outra mesa, a gente ainda equiparava, mas não, a gente se segura até no supérfluo, o supérfluo é meu. E aí o planeta, os recursos naturais se esgotam mesmo, né? Professora Pamela, como podemos contribuir, colaborar para a construção de um mundo sustentável? Como nós podemos assim colaborar, contribuir? As pessoas às vezes desejam, querem e às vezes não sabem como fazer, como colaborar. Eu vou ser um pouco insistente. Sei que tem muitas iniciativas e a gente precisa se juntar com elas, mas uma que não depende de ninguém, depende exclusivamente de nós. Como é que eu vou contribuir? Educando as minhas vontades e desejos. Educando as nossas vontades e desejos? Porque o planeta ele agoniza, né, Madeira? Ele agoniza porque tem um descompasso entre o nosso desejo material e o que ele está nos oferecendo. Então, assim, a gente está chegando num limite de que a cada dia a ciência ela consegue descobrir coisas, eu vou dizer coisas para aquilo tudo que a gente deseja materialmente, mas a ciência ela consegue, né, a tecnologia dá conta de coisas e coisas mais avançadas e o nosso desejo ele está indo atrás, a nossa felicidade está sendo colada nessas tecnologias, nessas coisas materiais. Então, isso esgota o planeta, porque se eu preciso da água para produzir, se eu preciso do solo para produzir, que a gente precisa ver a matéria-prima que envolve, né? Cada objeto que a gente faz uso, a gente às vezes nem para pensar isso. E se eu conseguir ter essa consciência, eu vou saber que através disso também eu vou estar nesse descompasso. Então, preciso controlar os meus desejos e vontades. Eu até vou remeter aqui a uma frase que eu li que dizia: o árabe que vive no deserto encontra sempre uma maneira de viver naquele ambiente inóspito, porque não cria para si necessidades fictícias. Na verdade é bem isso, gente. O consumismo hoje é o que nos faz acabar com o planeta. Sustentabilidade, a gente não vai conseguir pensar em sustentabilidade enquanto o consumismo for a nossa peça-chave. Enquanto eu precisar encher minha casa de sacolas plásticas e esquecer que existe sacola retornável, que eu posso ir no super e eu carregar minha sacola. Não, mas eu quero pôr o lixo, eu quero economizar com um saco de lixo e acumulo aquele monte de sacola plástica. Né? Enquanto eu penso que eu preciso trazer muitas garrafas PET para casa, por quê? Porque eu compro refri, tomo refri, mas da onde vem aquela garrafa? E o refri, que bem ele faz para o meu organismo? Então o nosso consumo ele está sempre exageradamente na frente e a gente está sempre consumindo. Então, assim, Pamela, isso depende da conscientização de cada um de nós. Exatamente. Cada um de nós dando a sua contribuição, mesmo que for mínima, mas cabe a cada um de nós também a dar essa contribuição, porque nós estamos aqui neste mundo. Exatamente. E quando você a gente vai retornar para cá. A gente vai retornar para cá. Né, a gente está trabalhando, né, e evoluindo para que a gente possa ser herdeiro aqui da Terra. É, né? Verdade. Madeira, o telespectador que está nos assistindo, ele pode até pensar: não, Pamela, com essa crise a gente nem compra nada, a gente cuida. A questão da crise, eu acredito até que seja um grande benefício para nós nesse momento, porque a gente está muito alerta com a conta de luz, com a conta de água, né? Então a gente cuida do consumo de energia, a gente cuida do consumo da água. Nessas pequenas coisas a gente está contribuindo. Nessas pequenas coisas a gente consegue pensar: olha, quantas vezes ao dia eu preciso carregar um celular, porque eu uso, porque eu estou conectado. Então vamos pensar, reduzir. No que eu reduzo o uso do celular, eu melhoro as minhas relações com as pessoas. Então as coisas estão interligadas. As nossas relações elas estão tão superficiais que é preferível também ir de carro até um local, pegar uma comida que vem numa embalagem pronta, do que sentar, do que fazer e preparar o alimento, porque aquilo leva mais tempo, né? Claro. Então é um emaranhado de ações que a gente não se dá conta. Da mesma forma que pudesse trouxesse o exemplo da luz, tem o exemplo da água. Basta o governo aumentar o valor da água que as pessoas passam a economizar água. A gente começa a se preocupar. Nossa, eu pensei, vou lavar a roupa uma vez por semana. Por quê? Porque eu consegui me dar conta que a minha máquina enche 3 vezes o mesmo nível de água. Claro que na minha organização familiar hoje me permite. Sei que outras pessoas que têm filhos não conseguem lavar uma vez por semana. Mas vamos pensar quantos litros de água aquela máquina enche, joga fora, enche de novo e joga fora. Parece bobo, mas vamos somar isso, quantos litros dá no mês?
Dá bastante litros. Parece bobagem, né? Parece, Mas não é. Não. Quantos milhões de pessoas somos no mundo? É verdade. Então, a questão ela é bem profunda e vai nos exigir educação. A gente não foge. Aí a gente observa, né, o quanto nesse momento a dor ela faz um grande benefício a nós e à sociedade. Exatamente. Se a gente não for pelo caminho do amor, a dor virá, vai nos ensinar e vai nos levar para o caminho do amor. Porque eu sei o quanto custa, o quanto é difícil a gente ser privado de certas coisas. Quando falta água, a gente fica... Não, energia elétrica. Quando falta energia elétrica, a gente não sabe o que faz dentro da casa da gente. A gente não sabe o lugar das coisas. A gente não sabe nem que programação vai fazer, porque tudo que tu pensa envolve energia elétrica. Então a gente vê que a nossa vida ela tá atrelada aos recursos naturais. Tá atrelado, sim. Né? Com certeza. E para nós espíritas, então, o chamativo ele é muito maior, né, Madeira? Porque a gente precisa entender que o consumismo controle, a educação do nosso consumo é a chave para que a gente consiga dar conta desse descompasso que está existindo. Ah, Pamela, então eu salvo o planeta fazendo isso? Não, tu já começa a desenvolver contigo a consciência e é que nem aquele passarinho com a gotinha de água no bico, tu já estás fazendo a tua parte. Verdade. Se cada um fizer a sua parte, teremos um mundo sustentável. Exatamente. Professora Pamela, o tema sustentabilidade ambiental é desenvolvido nos centros espíritas para os jovens e as crianças? E como esse assunto ele é abordado? Eu sei que tu é evangelizadora da infância e juventude. Esse tema é desenvolvido no centro espírita? Ele é bem desenvolvido e tem nos nossos materiais pedagógicos, né, para serem desenvolvidos, tem essa temática, né, Madeira? E na Liga Espírita, como eu relatei no início, a gente fez um trabalho bastante profundo com os jovens, né, que levou sobre a temática, que levou a refletir sobre as nossas ações e as reações que nós já estamos vivendo. E muitos jovens diziam, não, mas eu não sou responsável pela falta de água, pela questão de poluição dos mares. Somos responsáveis, a gente já esteve aqui outras vezes, que herança nós deixamos para essa terra? Então somos responsáveis e seremos também responsáveis pelo que a gente deixar aqui. E então nesse trabalho na Liga a gente fez esse trabalho de discussão com eles, a gente viu quanto tempo leva uma PET para se deteriorar, aquela PET que a gente joga fora e pensa, não vai fazer diferença nenhuma. A gente pensou a questão do consumo, porque o jovem hoje ele vive um apelo ao consumo que é muito grande. Vocês vão ver que a sustentabilidade nem é um termo que eu estou usando muito, eu estou falando muito de consumo, mas por quê? Porque o consumo ele tá lá na raiz, né, dos nossos problemas com relação a um mundo sustentável. Então a gente conversou com jovens sobre isso. Por que o jovem está sempre na propaganda bonita do celular novo ou do tênis novo? Porque ali está um potencial consumidor, e no que consome a gente vai aumentando a necessidade, e aquilo que já existia a gente vai deixando, acumulando, vira lixo, vira supérfluo, fica ali, e assim a gente vai fazendo esse aumento. E então, como é cada vez mais urgente, né, Madeira, se trabalhou isso com jovens, e eu acho importante também a gente estar pensando isso nas nossas doutrinárias públicas, né, a gente está trazendo para o público pensar que é responsabilidade de todos nós essa redução, né. Verdade. E como o Trigueiro diz num vídeo, quem tiver a oportunidade de assistir no YouTube, que não há mais tempo de errar. Porque se a Terra já está agonizando, pense numa pessoa, a Terra está como uma pessoa que está na UTI, ela está num tratamento intensivo, assim, com medidas paliativas, grupos pequenos ainda que pensam e buscam alternativas. Se ela está nesse estado, a gente não tem mais tempo de dizer, não tenho nada a ver com isso. Não, a gente tem tudo a ver com isso. Temos tudo a ver com isso. E vou dizer que trazer esse tema hoje aqui me fez repensar que eu tenho tudo a ver com isso, que eu preciso ainda mais. Se hoje eu já me preocupo, eu preciso me preocupar mais, eu preciso disseminar essa consciência, né, com as pessoas. Então é super importante a gente estar pensando, e a gente faz esse trabalho com a evangelização espírita, sim. É desenvolvido nas casas espíritas, e é importante que seja desenvolvido, que seja falado, para ter essa conscientização. A conscientização é o primeiro passo.
né? E aí a gente fala meio ambiente, vamos cuidar do meio ambiente, parece tão longe da gente, mas nós fazemos parte desse meio ambiente. A gente faz parte. Olha o frio que a gente está sentindo, e a gente pensa, nossa, era maio, né? E a gente já estava com esse frio. Calor excessivo. Exatamente, era maio, a gente já estava num frio danado. E quando as pessoas falam, vai, que frio, não era para começar a conversa, não, é porque a gente está sentindo um frio danado. O que é isso? A gente já não tem mais primavera, a gente já não tem mais outono, é muito quente ou muito frio. É consequência do que a gente está oferecendo para o planeta. Com certeza. Sabemos que muitas pessoas não preservam a natureza segundo as leis divinas. Pamela, o mau uso dos recursos naturais pode nos comprometer? Já nos comprometeu, Madeira. Já nos comprometeu, nós já estamos sentindo as consequências, e é bem isso que eu estava falando. Eu vejo meus avós falando muito também, a minha mãe falando que, nossa, o frio está cada vez pior, o calor está cada vez pior. E o que a gente consegue observar com isso? Que é obra de um Deus impiedoso e sádico. Vocês vão sentir frio agora, vocês vão sentir calor. Não é obra, é obra nossa. Se a gente sempre gosta de colocar um segundo para um terceiro, para Deus a culpa. Exatamente. É obra nossa, mau uso nosso. E aí a gente fica, coitado dessas pessoas que estão na rua. Mas vamos olhar para o nosso guarda-roupa. Quanto do consumismo, contem, meus amigos e amigas, quantos casacos você tem na sua casa? O consumismo faz com que a gente busque a jaqueta mais bonita, o casaco mais bonito, e ainda com todo esse frio, que a gente pensa que tem irmãos na rua dormindo, a gente não consegue se dar conta que a gente está tão agarrado nesse consumismo, e aí o frio, a natureza nos chama para repensar, que a gente não lembra do outro, a gente continua acumulando supérfluo. Então, voltando, a junção do supérfluo é nosso, então todo o mau uso é nosso. O que o meio ambiente, a Terra, o planeta está nos dizendo? Amigos, parem um pouco, vocês estão extrapolando seus desejos, vocês estão contaminando os mares, vocês saem para fazer cruzeiros e jogam coisas no mar, vocês vão para a praia, deixam coisa na praia. Gente, nós seremos responsabilizados, e aí a gente responde coletivamente pelos nossos atos. Verdade. Me lembrando agora há pouco, tu falavas do escritor André Trigueiro, né? Não podemos mais errar. Não temos mais tempo. Não temos mais tempo de errar. Se nós não temos mais tempo de errar, a hora é do que? Da ação, é mudar a nossa ação. Porque toda a nossa ação, ela gera energia, e o jeito que o ambiente, o planeta está agonizando, ele também está nos dizendo que ele está chegando ao limite. Então, mãos a obras, há iniciativas que procuram minimizar essas nossas ações, há iniciativas que procuram reciclar, que procuram pensar a utilização da água. Vamos começar a dar o nosso primeiro passo, não precisamos nos juntar a grandes companhias, lá no nosso lar, no trabalho colaborativo. Isso mesmo, dentro de casa, fazendo a nossa parte. Exatamente. Que consequentemente a gente vai também servir exemplos para os filhos, aqueles que convivem conosco, como também os nossos vizinhos, para a sociedade. E dividir o nosso supérfluo. No momento que a gente dividir o nosso supérfluo, a gente não vai ter tanta necessidade de exaurir esse planeta. Verdade. Professora Pamela, queremos sim lhe agradecer profundamente trazendo esse tema tão importante, que é sobre a sustentabilidade ambiental, que diz respeito a todos nós. Nosso muito obrigado, e que Deus Jesus lhe ampare, que continue assim, levando essa palavra e esses seus conhecimentos a todos nós que tanto precisamos. Agradeço, e sempre o convite é para a nossa própria educação moral. Foi de grande valia parar e pensar sobre sustentabilidade. Para nós todos também. Nosso muito obrigado. Compromisso assumido. É verdade. O terceiro milênio vai ficando por aqui. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por você. Desejamos que tenha um dia maravilhoso, uma semana repleta de alegria, sucesso, amor, sustentabilidade ambiental e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Mantire mo